Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez matando a saudade através do vídeo para conversarmos hoje sobre o culto do Evangelho no Lar pelo Grupo Teresa de Jesus. E esse trabalho está me dando uma grande alegria de poder estar com vocês, mesmo sendo virtualmente, mas que é um assunto muito importante que nós vamos tratar, principalmente para os dias de hoje, como nós estamos vivendo esse momento de pandemia, onde muitos se encontram em desespero, e o culto do Evangelho no Lar é um bálsamo para o nosso espírito, que nós devemos buscar fazê-lo com constância, mesmo que não seja diariamente, mas pelo menos uma vez na semana, no horário e dias marcados, para que nós possamos ter o amparo da espiritualidade amiga e dos espíritos que são os mentores dos nossos lares. Eu estou agradecendo pela oportunidade de aqui estar falando sobre o culto do Evangelho no Lar e agradecendo também pela confiança que em mim foi depositada. E para dar início, nós vamos começar lendo uma página do livro Jesus no Lar, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E a página é o prefácio que foi escrito por Emmanuel, em Pedro Leopoldo, em 3 de outubro de 1949. Começa assim: Jesus no Lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo, nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis e, para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus então passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Neio Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que podemos aspirar. Emmanuel. Então, meus irmãos, nesse momento nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por essa oportunidade única de aqui estarmos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, falando da importância do culto do Evangelho no lar. Agradecendo a Teresa de Jesus
pela oportunidade e pelo amparo que certamente nos dará durante o estudo, fazendo com que nossas palavras sejam simples, claras e objetivas, fazendo com que os nossos melhores sentimentos possam fluir para que toque o meu coração e o coração de tantos quanto nos ouvirem. E assim, Senhor, agradecido por essa oportunidade, pedindo o amparo do meu guia espiritual e dos amigos que me acompanham, para que eu seja simples, objetiva e clara nas minhas colocações, para que nós consigamos, em uníssonos, fazer o culto do Evangelho no lar. Seja o dia que for, a hora que for, mas que todos nós tenhamos em mente a necessidade do culto para amenizarmos as nossas dores e manter o nosso equilíbrio sadio e firme diante das adversidades que nos são apresentadas no dia a dia. Permaneça conosco, Senhor Jesus, e olhe por toda a humanidade, que Maria Santíssima possa, com seu imenso amor, tocar os corações dos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal. Que essa prece possa alcançar a todos os lugares onde houver irmãos em sofrimentos, fazendo com que as suas dores possam ser amenizadas. E eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade e peço, Senhor, que nos abençoe e permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, é importante que nós saibamos e façamos o culto do Evangelho no lar, pedindo a proteção dos espíritos mentores do nosso lar, porque cada família tem um espírito mentor, pedindo que as águas dos nossos lares possam ser fluidificadas, transformando-se no remédio necessário a cada um de nós. Pedindo também para que todos os alimentos dentro desses lares possam ser abençoados, porque uma vez, eu não lembro qual foi o livro que eu li, Chico Xavier comentava que os espíritos ainda equivocados, eles sugam dos alimentos dos nossos lares a energia e as vitaminas necessárias ao nosso corpo físico. Então, toda vez que fizermos o culto do Evangelho no lar, além de pedir a fluidificação, a magnetização da água, nós possamos pedir também pela bênção do alimento que nós temos em casa. E não só pedir por nós, mas pedir por todos aqueles que nos cercam, pedir por toda a humanidade. E assim, através do culto, nós trazemos até nós os nossos amores, que já nos disseram até breve. Com a permissão de Deus, eles chegam até nós para nos estarmos juntos no momento de oração. E assim nós vamos espargindo para todos os lugares onde não conhecem o Cristo o nosso melhor, o nosso amor pela humanidade que nós devemos ter. Então, que nós tenhamos em mente a observância do culto do Evangelho no lar, que é tão simples de fazer, basta que nós possamos pegar uma página simples dessas páginas que nós pegamos às vezes nas casas espíritas, assim como essa, ou se nós tivermos algum livro, Fonte Viva, Jesus no Lar, Caminho, Verdade e Vida, qualquer livro onde tenha mensagens edificantes, que nós possamos começar com uma página, sendo uma página inicial, depois a gente faz uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade, pedindo o comparecimento dos nossos espíritos mentores que estejam junto a nós, pedindo a Maria Santíssima que envie seus emissários para que faça a sepsia do nosso lar, acolhendo e recolhendo os irmãos que lá se encontram equivocadamente e fazendo a oração, agradecendo e pedindo, no caso, a Deus a sua misericórdia, para que nós consigamos ter o equilíbrio necessário. Aí, a partir disso, nós vamos abrir o Evangelho ou a revelia, ou então sequencial, para que nós possamos ler um parágrafo que seja e comentar o nosso entendimento diante da nossa leitura.
E depois de nós fazermos isso, nós podemos fazer a prece de encerramento, agradecendo pela oportunidade, pela presença dos bons espíritos junto a nós, para que nós tenhamos o equilíbrio necessário, a tranquilidade necessária para passar por todas as nossas provas, escolhidas por nós mesmos, mas que no momento em que nós estamos passando, nós esquecemos disso. E muitas das vezes nós sofremos muito e às vezes até a gente acaba cometendo atos que venhamos a nos arrepender depois. E nós temos visto durante essa pandemia que em muitos lares está havendo a discórdia, a desunião, a agressividade, porque antes as famílias só conviviam, entre aspas, socialmente, só se via um final de semana, aí estava tudo calmo, tudo tranquilo, mas a convivência do dia a dia tem trazido muita perturbação, muita agressão, não só entre marido e mulher, mas aos filhos também, aos idosos. Então, o culto do Evangelho no lar vai trazer o equilíbrio necessário para que nós consigamos superar as nossas dificuldades, as provas pelas quais nós temos que passar e nos fortalecer para o momento atual que nós estamos vivendo, que vai passar. Mas até passar, a gente já se perturbou, já se desequilibrou, já se emocionou erradamente. Então, o culto do Evangelho no lar vai nos trazer esse equilíbrio necessário. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, Jesus nos faz um convite para que nós possamos ir até Ele, né? Porque o jugo dele é leve e o jugo é leve e o fardo é suave. E esse capítulo 6 ele consta dos seguintes assuntos: o jugo leve, consolador prometido, e nas instruções dos Espíritos o advento do Espírito de verdade. Mas nós vamos nos ater aos itens 1 e parte do item 2, que vai nos falar sobre o jugo leve. Então fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E no item 2, Kardec vem nos exemplificar aquilo que nós precisamos entender. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação e a fé no futuro em a confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aqueles que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. E fazendo culto do Evangelho no lar, Jesus vem até nós, através de seus emissários de luz. Ou quiçá, né? Quando a gente pensa em Jesus, quando a gente pede, Ele lá está ao nosso lado, nos dando força, coragem, resignação para atravessar as dificuldades pelas quais nós escolhemos passar. Mas que no momento em que estamos passando, nós esquecemos disso e deixamos que o desespero tome conta dos nossos corações. E assim não deve ser, porque nós nunca estamos sozinhos, nós temos sempre o nosso guia espiritual, aqueles amigos que torcem pela nossa vitória, que se encontram na espiritualidade. Então nós temos todo o amparo necessário para atravessar as adversidades da vida. Mas no momento em que nós estamos passando, nós nos esquecemos disso tudo. Aí nós entramos em desespero, como diz popularmente, né? A gente acaba fazendo besteiras que depois a gente vai se arrepender e vai ver que tudo vai passar, tudo sereno, porque nós estamos ainda em construção. Então a nossa vida não é linear, de felicidade o tempo inteiro.
Uma hora nós estamos felizes, outra hora nós passamos por dificuldades, mas nós temos que aprender a conviver com isso. E se nós olharmos para trás, nós vamos ver pessoas com muito mais dificuldade, mas com uma coragem, uma fé inabalável, que é a que nós precisamos ter. E muitas vezes nós não temos essa fé. E dentro desse mesmo livro, Jesus no Lar, nós vamos ver aqui o culto cristão no lar, que foi o primeiro culto cristão que houve, feito por Jesus na casa de Simão Pedro. É a lição número 1 desse livro, Jesus no Lar, que fala assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a força que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. O martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar, se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então é muito bonita essa página, porque mostra tudo aquilo que nós precisamos fazer, porque Cristo, quando se refere que o primeiro culto foi feito junto aos animais e aos pastores, foi quando ele nasceu, na realidade, né? Ele nasceu numa estrebaria,
né? Então ele está se referindo a isso. E para que haja realmente esse equilíbrio dentro dos nossos lares, é necessário que nós o convidemos sempre para estar junto de nós, através do culto do Evangelho, trazendo para perto de nós os espíritos de luz que possam estar nos amparando nos momentos de dificuldade. Então, que nós não nos esqueçamos disso e possamos fazer do culto do Evangelho um hábito para que nós possamos não só nos auxiliar, mas auxiliar a todos aqueles que estão à nossa volta e quiçá a toda a humanidade, porque quando nós vamos fazer as nossas orações, nós não fazemos só por nós pedimos por toda a humanidade a misericórdia de Deus. Então, que nós façamos do culto do Evangelho um hábito, para que nós possamos ser realmente aqueles que estão trabalhando com o Cristo, né? Tornando-nos os discípulos que Ele confiou a nós. Essa confiança que Ele depositou em nós que já conhecemos a sua doutrina. Nós que já temos o esclarecimento do Evangelho dele, que é o nosso roteiro de felicidade, que possamos nos utilizar desse roteiro para auxiliar a outros que estão à nossa volta. Então, como o nosso tempo já está se acabando, nós vamos fazer a oração que o próprio Cristo nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor, seja feita a vossa vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer aos espíritos que me ampararam nesse momento, agradecer a paciência e a tolerância de vocês com esse estudo, mas que tenha alcançado o objetivo desse trabalho, que é alertar a todos quanto me ouviram a necessidade do culto do Evangelho no lar. E pedimos nesse momento para que Jesus permaneça conosco em todos os momentos da nossa vida, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus.